Cara, parece incrível. Tá preso daqui? Espero que sim. René de Paula Júnior falando. Ai meu Deus. Espero que esteja preso. É uma insanidade. Eu estar falando, gravando isso agora, por uma razão simples. Eu acabo de falar 1h10 ininterruptamente num evento transmitido online pela Eventuals. Eventuals é uma parceira da Local Web. E aí eu fiz lá sei lá, tinha umas 100 pessoas assistindo e tal. E eu tinha mais ou menos 1 hora, acabei extrapolando, falei 1 hora e pouco. E aí, mas curioso, né? O que é mais complicado quando essas coisas acontecem, você tem um tempo limitado, pelo menos para mim, é muito comum eu sair com o cérebro e demora para ele baixar. E uma ideia que não deu para explorar muito bem lá, mas é que eu acho que é muito oportuna, sobretudo porque eu continuo achando, sei lá, eu sempre me espanto com uma relativa ingenuidade com relação a como as coisas funcionam, né? Que é a seguinte, a gente fala sobre o digital isso, digital aquilo, evento sobre o digital, porque sei lá, uma série de conclusões que a gente tira como se houvesse alguma coisa, né, com uma natureza intrínseca, né, imanente, intrínseca, que fosse o digital, né, e que na verdade o que a gente só tem que fazer é permitir que ele aconteça, né, como se ele tivesse um DNA, e não tem, né, é ficção. E eu acho que uma das coisas que talvez eu precise começar a colocar mais claro naquilo que eu falo, que é o seguinte: o digital, como a gente conhece, estou falando aqui de web, Google, Facebook, Twitter, essas coisas todas só existem não só porque alguém é um gênio da programação, ou porque alguém é o gênio da interface, ou porque alguém teve uma grande ideia. Isso tudo existe, pelo menos da maneira que a gente conhece por tanto tempo, porque alguém investiu nisso, certo? Tem esses projetos de garagem. Como é que você sai de uma garagem para dominar o mundo, né? Tirando o pink e o cérebro, como é que você faz esse salto quântico? Simplesmente porque tem alguém, e não só um, várias, né, coisas, investindo pra caramba nisso, apostando no potencial ou no futuro disso, tá? Essa é uma condição tão completamente singular, tão desconcertantemente extraordinária, que não existe em outros lugares do mundo da mesma maneira, né? Então, por que você acha que, sei lá, volta e meia tem esses eventos de empreendedores que vão lá para o Vale do Silício, né? Empinar PPT para ver se alguém dá dinheiro para os caras? Porque lá, naquela região, por razões nem eu consigo entender muito bem, não só tem muito dinheiro disponível, né, como tem gente que aposta, literalmente aposta, acho que a palavra é essa, aposta nessas histórias. E isso, na verdade, é o maior milagre do digital. O milagre não é a CPU processar terabytes, o milagre não é a fibra ótica transmitir petabytes, o milagre não é o vídeo virar viral, o milagre é que alguém deu dinheiro para essas coisas acontecerem, né, da maneira que aconteceram, fizessem elas sentido comercialmente ou não, muitas vezes não. Então esse é o milagre do digital. O milagre do digital não é só profundamente humano, como é um milagre também que, por mais que tenha todo um discurso, né, o capitalismo isso, o capitalismo aquilo, cara, se não tivessem capitalistas, né, com condições materiais, né, visando inclusive o lucro, né, para bancar essa história, não tinha.
Ou você acha que ia ser que estatal, plano da Dilma, né? Então, essa é uma questão que às vezes eu sinto falta da consciência disso, ou da clareza disso. E o mais espantoso para mim é, se você não para pensar que aquilo que efetivamente possibilita essa coisa revolucionária é muito dinheiro, né? Possibilita que você tenha de graça uma série de coisas que de outra maneira não seriam gratuitas nunca, seja muito dinheiro, uma aposta, uma certa mentalidade, uma certa visão de futuro. Se a gente não leva isso em conta, então o que está acontecendo é o quê? É mágica, é tipo Papai Noel, é tipo milagre, é tipo útero em volta de você te provendo nutrientes, oxigênio e sangue. Então, se você não parar para pensar nas condições materiais, no jogo de interesses, e são interesses honestos, não estou dizendo que seja ruim, não estou colocando aqui o pecado original, eu não estou colocando aqui o lado B, não é o lado B, é simplesmente o que está por trás dessa história toda, por trás, e não de uma maneira, não é que está escondido, por trás em termos causais, em termos estruturais, em termos, sei lá, intrínsecos da história. Se a gente não para pensar nisso, a gente vai achar que isso é tipo maná que cai do céu, tá? Eu vou lembrar aqui, é uma história que eu tenho fascinação, absoluta fascinação, que é uma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, talvez, se você já ouviu falar ou não, chama Cargo Code. A questão é o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, guerra no Pacífico, certo? Guerra no Pacífico, aí começa os testes, depois começam os testes atômicos, tá? Eu sei que de uma maneira ou de outra, o exército americano começa a ocupar aquelas ilhotas no Pacífico, que tinha lá um povo vivendo praticamente no Neolítico, entendeu? Quando muito, o cara era caçador-coletor, eram tribos, era um sistema bastante primitivo. Aí de repente chega aqueles americanos, né, poderosos, maravilhosos, com aqueles navios, aviões, faz aeroporto, monta uma base e tal. E os nativos falaram, porra meu, que coisa maravilhosa, que é isso, tal, que abundância tal. E a grande piração dos nativos é que chegavam containers, daí que vem a história do cargo, era um container, era um cargueiro, containers, cara, com tudo, com comida, chocolate, revista Playboy, café, cara, tudo que você podia imaginar, gasolina, dinheiro, roupa nova, tal. Aí os navios chegavam lá, os aviões chegavam e bum, chegava sempre carregamento, tal. Tá bom, aí os americanos, obviamente, chega uma hora que a Guerra Fria, teste nuclear, Segunda Guerra, acabou, dane-se, o que os caras fazem? Pá, vai embora e deixa os caras lá. Obrigado, foi bom, muito bacana, a praia que era boa, tomamos sol, tchau. E ninguém lembrou mais desses caras por 200 anos. Aí eu sei que décadas depois, algum antropólogo vai lá visitar e fica pasmo. Em várias ilhas tinham surgido cultos, seitas. Essas seitas tinham uma coisa em comum. Procura depois Cargo Code na Wikipedia para ver se a minha memória não está me traindo, tá? Mas a história é a seguinte, os caras achavam que aquelas cargas, aqueles containers vinham praticamente dos céus, eram os deuses que mandavam, entendeu? E enquanto os americanos estavam lá, aquilo vinha. Depois que os americanos foram embora, aquilo parou de vir. Então como é que a gente faz para aquilo continuar a vir, né? Aí os caras falaram, bom, o que os americanos, o que tinha aqui que não tem mais? Ah, tinha aeroporto, então vamos fazer um aeroporto de palha. Aí os caras faziam uma réplica de aeroporto de bambu. Não, tinha um avião, aí vamos fazer uma réplica de avião de bambu. Cara, e tem foto, você vai ver, tem foto de avião de bambu. Aí tem foto de nativo que tatua, e tatua não com maquininha, mas tatua fazer a ferida, né? Chama escarificação. USA no peito, né? Para simular a camiseta. Então eles começam a simular
o que eles tinham visto foi bom. Se a gente fizer uma réplica da presença americana aqui, o container vai vir, vai salvar todo mundo. A gente quer chocolate de novo, a gente quer a revista Playboy, a gente quer o rádio, né? Então surgem sacerdotes, surgem efetivamente, realmente surgem cultos messiânicos, achando que se eles reproduzirem aquelas coisas loucas que eles tinham visto, o milagre ia acontecer de novo, tá? Eu não estou inventando, procura. Isso é tão surreal que é real, né? A gente sabe que uma coisa é verdadeira porque ela é realmente absurda. Por que eu estou contando essa história insana? Porque eu percebo que quando você encara o digital, a social media, as redes, esses absolutos, essas coisas, esses rótulos, né, que são criações, né, são completas ficções, que até podem ter um certo valor aqui a colar metodológico ou em termos de discurso, mas que na verdade é ficção, é uma construção, né? Se você tira delas, né, aquilo que é realmente a condição para ele existir, você fica tão exposto, sujeito a essa mentalidade mágica quanto os caras do Cargo Cult. É verdade, quer dizer, cara, desculpa, estou até um pouco empolgado porque isso é uma iluminação. Porque na verdade, grande parte do que a gente está assumindo como evidente, que a gente está assumindo como necessário, que a gente está assumindo inclusive como inevitável, né, e provavelmente como, sei lá, duradouro, é uma condição absolutamente excepcional de disponibilidade de grana, de disponibilidade de esperança, inclusive disponibilidade de gente capacitada, tá? Se alguma dessas questões, por alguma razão qualquer, né, faltar, acaba, tá? Eu já vi isso acontecer, e muita gente viu também, e nem gosta de lembrar, quando a primeira bolha aconteceu. A primeira bolha aconteceu simplesmente não porque não tinha mais dinheiro, não, porque as pessoas perderam a fé. De uma hora para outra aquilo virou um delírio e as pessoas acordaram e parou. No que parou, volta a imperar um outro tipo de raciocínio, uma outra mentalidade muito mais conservadora. Então não tinha mais aquela coisa gambling, né, de ficar apostando. Então para, não vamos fazer. Cara, parou. A internet entrou praticamente em safe mode. O dinheiro continuava existindo, tudo continuava existindo, mas simplesmente parou, tá? Na época alguém chamou isso de exuberância irracional, né? O que acontece é que acabou a irracionalidade, acabou a exuberância. Simple as that. Simples assim. Então a questão é, ok, hoje a gente voltou a ter uma certa irracionalidade, né, uma certa fé, e aí tá cheio de maluco aí para explorar a fé alheia, posar de guru e ficar mexendo com o seu otimismo e fazendo você se sentir inspirado, essa bobagem toda, mas as coisas são relativamente frágeis. Se por alguma razão qualquer, eu já repeti essa expressão 10 vezes, sei lá, os investidores acharem que, para com isso, não vou investir mais nisso, vou investir em empresas que usam bactérias para produzir gasolina, ou vou investir em plantas solares no Marrocos, ou vou investir, sei lá, qualquer coisa, fala aí, cara, eu vou investir sei lá, tem lugares melhores para colocar meu dinheiro, né, porque essas bolhas não levam a nada, a casa cai. E eu vi de perto isso. Eu estava uma época no Yahoo e a gente tinha que fazer a projeção para o ano seguinte, inclusive solicitar, fazer quanto que a gente ia ganhar, se a gente precisava de mais recursos e tal. E na época a gente estava super otimista e a gente falou, pô, para fazer tudo o que a gente quer a gente precisa de X pessoas, tal, né? Aí o que acontece? Saíram alguns relatórios, os acionistas
começaram a estranhar, começaram a falar, não, parou, não vai, para com essa história toda, como assim, né? Aí de uma hora para outra, se os acionistas se assustam, a empresa puxa o freio de mão, e aí de uma hora para outra você não só não tinha os recursos que você queria, porque de repente a empresa entrou em safe mode, mas como também você tinha que cortar pessoas. Então, aí como é que é? Você, pô, mas eu queria inovar, eu tinha ideias, eu tinha os talentos. Para, freeze, porque não tem mais clima. Tá? E aí, de repente, outras empresas que talvez tivessem ideias tão boas quanto, ou talvez tivessem pessoas tão boas quanto, de repente elas não estavam de castigo, elas tinham dinheiro infinito. E se você tem dinheiro infinito, você consegue inovar o quanto você quiser, você consegue fazer coisa que vai acabar dali a 6 meses, você consegue fazer um monte de coisa, tá? E aí eu lembro que era muito complicado, porque depois veio a gente enfiar o dedo no teu nariz e falar, vocês não estão inovando. Eu falei, cara, desculpa, a torneira secou, cara, freeze de engenharia, freeze de projeto, o que eu posso fazer? Tá todo mundo de castigo, tenho que rezar para não perder pessoas, aí você começa a perder. E isso tudo porque as pessoas eram incompetentes, isso tudo porque não tinha ideias. Não, simplesmente porque a torneira secou. Então, se em algum momento, tipo a Apple, as ações estavam a 700, aconteceu não sei o que, ela caiu para 400. Se continuar caindo mais, os caras entram em pânico e para de fazer coisa, entendeu? E aí muda a regra do jogo. E aí quem não para pensar, ou quem nem sabia que essas coisas eram assim, vai achar que de uma hora para outra os caras não querem inovar, que eles não conseguem. Cara, a gente, todo mundo depende, quem está nessa área, depende de fôlego, depende de apoio, depende de dinheiro, depende de estrutura, né? Senão você vê com uma ideia na mão correndo pelado de lá para cá, tá? Então, eu acho que era isso. Eu preciso de alguma maneira incorporar isso um pouco mais no meu discurso, porque essa maldita ingenuidade, essa coisa já quase religiosa, você abre espaço para as pessoas falarem, eles vão falar, não, porque as redes, não, porque você fala, cara, para, essas coisas ganham vida própria. O cara, e se as coisas ganham vida própria, se o cara começa a acreditar em absolutos, ele deixa de perceber, sabe o quê? O que a realidade dele, o tempo dele, o espaço dele, a vida dele tem de singular. Então ele poderia muito bem estar pensando em coisas singulares, mas não, ele está pensando num cânone, ele está pensando num dogma, ele está pensando num mito, né? Ele está tatuando o USA no peito achando que vai cair MM do céu, entendeu? E não vai, né? Então por isso que eu fico, aliás, uma coisa que foi bacana nessa história de hoje aí, do Eventuals, foi justamente poder levantar a bola de algumas pessoas que, putz, que eu acho super bacanas, que eu admiro e tal, que estão colocando novas perguntas, né? Redefinindo o que é o problema, né? Ao invés de ficar dando a respostinha decorada que o professor ensinou. Meus caros, super obrigado pela companhia. Fica aqui um desabafo, já que eu estou esperando aqui um semáforo para poder parar e desligar a câmera, mas eu tenho absoluta consciência, e não é uma consciência muito fácil, de o que eu venho fazendo, falando sozinho, etc, etc, etc. É um exercício, talvez, eu não digo que seja estéril, tá? E também não vou fazer aqui o jogo do marginalzinho, coitadinho, não, a questão não é essa. Talvez eu devesse, se eu quisesse efetivamente, outro vício de linguagem, essa história do efetivamente, se eu quisesse realmente provocar mudanças, eu talvez tivesse que agir de outra maneira, tá? A única questão eu não descobri ainda como. A hora que eu descobrir, eu juro que eu conto para vocês. É isso, parei. Muito obrigado, grande abraço, René de Paula Júnior falando, roda e avisa.